Dores no joelho. Quem nunca teve? Quais as soluções? Como evitar? O nosso convidado de hoje é o ortopedista Marcos Pires. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Quando os músculos da perna e do quadril estão fracos, é o joelho que sofre. E apesar de muita gente achar que a primeira opção é a cirurgia, com fortalecimento e fisioterapia é possível se recuperar. Os exercícios físicos, além de fortalecerem a musculatura, com o tempo podem tornar as crises de dor bem menos frequentes. Você já deixou de trabalhar por sentir dor nos joelhos? Não. Não. Sim. Não. Deixar de trabalhar não, mas trabalhei no sacrifício. É comum você sentir as dores nos joelhos? De vez em quando. É. Principalmente na época de frio. Nas mudanças de tempo, sim. Sim. E você sabe o motivo dessas dores? Não. Segundo o médico, artrose. Desgaste, provavelmente. Comigo aconteceu depois que eu peguei problema da coluna. Não. E quais são os cuidados que você toma para evitar as dores no joelho? Evitar o máximo possível de friagem. Nem eu. Eu estou fazendo acupuntura. Eu faço caminhada, eu estou fazendo mais lento, eu fazia corrida, parei um pouco e ando de bicicleta, mas bem lento. Eu procuro aquecer quando eu estou com dor, porque eu sinto que aquecendo a dor diminui. No Ponto de Equilíbrio de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre dor nos joelhos. Você não pode perder. Marcos Pires é graduado pela Faculdade de Medicina do ABC. Fez residência médica em ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Possui o título de especialista em ortopedia e traumatologia pela Associação Médica Brasileira e também pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Além disso, Marcos Pires é especialista em cirurgia de joelho e também em artroscopia, na primeira especialidade pela Sociedade Brasileira de Cirurgia no Joelho e na segunda pela Sociedade Brasileira de Artroscopia. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal, você está vendo agora no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados. E ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Marcos Pires. Ele é médico ortopedista. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Prazer receber o senhor aqui. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aqui e para contribuir com alguma informação. Já estou vendo aqui que o público já vai estar interessado. Já vi até o pessoal filando consulta do senhor lá. Esse que é um tema que é recorrente hoje em dia, né? Isso aqui é o joelho humano, doutor? Isso aqui, exatamente. Isso aqui é o joelho, né? Só para a gente começar a nossa conversa, explicar um pouquinho o que estamos vendo aqui, né? Explicar o que é a frente e o que é atrás. A gente começa a explicar e eu passo, mas o que é a frente do joelho? A frente do joelho é essa parte aqui, tá? E a parte do joelho é essa aqui. Então, só para ficar mais fácil de entender o funcionamento dele, ele seria mais ou menos aqui, que ele fica mais fácil de entender. Então, essa parte aqui é a frente do joelho. Isso aqui é a frente do joelho. Aqui é a parte de trás e o movimento é o movimento seria esse sentido aqui, fazendo como se fosse uma flexão, ou seja, dobrando o joelho e esticando o joelho aqui, tá bom? E o joelho é formado, né, basicamente são 3 ossos principais, né, que são formados no joelho, que é o fêmur, que é essa parte de cima, que é o osso da coxa, tá? Certo. A tíbia, que é esse osso de baixo, tá? E a patela, que alguns falam, né, o leigo fala, a bolacha do joelho seria essa parte da frente aqui, que seria a linha de frente do nosso joelho. Uma proteção. Do joelho. Seria como se fosse uma proteção e ele também ajuda, a patela ajuda na parte para esticar o joelho também, né, com a contração da musculatura. Ela empurra o joelho para trás e a gente consegue esticar, ficar em pé na posição ereta do joelho. Certo. Tá bom? Doutor, até antes de nos aprofundarmos aqui na parte do joelho, explicando, qual o motivo de se acentuar tanto, se aumentar tanto pessoas com problemas de joelho? Tá. É assim, na verdade, sim, que hoje em dia com o estímulo da atividade física, cada vez estimulando mais fazer atividade física, a gente tem cada vez muito programa, as pessoas querendo ir às ruas, fazer exercício, e por cima agora com as Olimpíadas, com esses grandes jogos que acabam tendo, né? Cada vez mais as pessoas estimuladas a fazer uma atividade física, entendeu? E normalmente até o esporte que é muito comum, que a gente acaba vendo com mais frequência, aumentando bastante, é a corrida. Por quê? Porque é um esporte fácil, a pessoa coloca um tênis, um calção
e sai correndo na rua. A rua tá aberta para todo Rua, mundo, né? parque, não Então, precisa de mais equipamentos. Exatamente, não precisa muito equipamento. Então, a gente acha que não precisa mais equipamento, não precisa mais nada. Então, consequentemente, as pessoas começam a fazer um esporte, às vezes, sem orientação nenhuma, sem nenhum preparo, sem nenhuma avaliação, e acaba tendo uma lesão em decorrência dessa falta de preparo, a falta de estudo do que está acontecendo, que seu corpo dela está preparado para aquele tipo de esporte ou não. É, porque o esporte é importante, mas a pessoa tem que tomar certas cautelas antes de começar a fazer o esporte, né? Não, com certeza. Precisa de uma avaliação. Precisa de uma avaliação médica antes, de preferência, uma avaliação médica. Precisa de uma avaliação, até avaliação nutricional, tá? Às vezes as pessoas não estão preparadas do ponto de vista nutricional e tem lesões por causa disso. Pode ter lesão também por causa disso. Então, uma avaliação médica, nutricional, tá? E para saber, e ter um preparador físico, ter alguém junto está auxiliando também nas atividades, o modo como é que vai fazer, independente do esporte. Mesmo que nem a corrida, que a gente acha que é uma coisa simples, ela também tem que ter um preparo em relação a isso. Impacta no joelho. Né? Com certeza, porque o joelho é uma articulação complexa, né? Uma articulação grande, né? E toda a sobrecarga do nosso corpo acaba indo tudo para ele, para a articulação do joelho. Qual a lesão mais comum no joelho, doutor? A lesão, uma lesão bastante comum no joelho tem as tendinites, né? São as lesões comuns com tendinite. Tem as lesões ligamentares nos atletas que acabam fazendo movimentos torsionais do joelho. Os ligamentos são essa parte aqui do joelho. Isso aqui, ó, tá? O joelho, que eu estava explicando no começo aqui da parte óssea, né? Além da parte óssea, que eu tinha comentado do fêmur, da tíbia e da patela que fica aqui na frente, que é a parte óssea, a gente tem 4 ligamentos principais no joelho, tá? São esses ligamentos que ficam na periferia do joelho e os ligamentos que ficam no centro do joelho, que são os famosos ligamentos cruzados. Ligamentos... Que seria essa parte aqui. Cruzados anteriores. Seria esses dois aqui, ó, tá? Seria esse daqui da frente, certo, e esse daqui de trás, que é o cruzado posterior, tá? Fora essas estruturas ligamentares, tá? Temos duas estruturazinhas aqui, que é como se fossem os meniscos, que são como se fosse um formato de um C, que são os meniscos do joelho. Eles ajudam a absorver o impacto. Então você pega, por exemplo, alguém que não está muito preparado, às vezes está começa a dar uma sobrecarga demais do joelho, às vezes em questão de peso, às vezes não está no peso adequado, então começa a fazer uma sobrecarga muito grande do joelho, às vezes pode provocar, por exemplo, uma lesão no menisco. Que seria essa parte que aqui. Que seria, né? Isso daqui. Forçaria essa parte? Forçaria essa parte aqui, que é como se fosse um amortecedor do joelho que absorve o impacto e, consequentemente, provoca uma lesão, um rompimento dessa lesão aí, tá? E aí ficaria praticamente o osso com o osso que provoca a dor? Na verdade, sim, você acaba provocando, quando você acaba rompendo o menisco ele fica numa posição do joelho. Quando você rompe ele, você solta um pedaço dele, né? E com certeza ele acaba ocupando um espaço onde não cabe. Porque se a gente for ver essa articulação do joelho, ela praticamente não cabe mais nada. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Exato. Quando acaba rompendo o menisco, ele acaba indo para essa parte do joelho, dá um desconforto no paciente e, além de dar dor, pode dar uma sensação de falseio também, uma sensação de instabilidade do joelho, dos dois. É muito comum, principalmente em atletas profissionais de futebol, a lesão dos ligamentos do menisco. Isso. Que seria exatamente ou dessa parte do ligamento aqui ou dessa parte. Não, nos atletas tanto porque assim, o joelho já é uma articulação complexa, ele teoricamente foi feito para a gente dobrar e esticar o joelho, né? Ou seja, a gente faz um movimento de flexão e de extensão. Ele acaba às vezes não aguentando muito o movimento de rotação do joelho, ele não é preparado para a rotação. Aquela história de fincar o pé exatamente, e girar o corpo. Você trava o pé no chão e roda o corpo sobre o joelho. Aí acaba tendo uma lesão, normalmente uma lesão de menisco ou uma lesão ligamentar. Acaba tendo um ou outro aí. Né? Então, e os atletas de futebol, já que você deu exemplo, né, acaba tendo lesão do menisco ou do ligamento mais comum, que é o ligamento cruzado anterior, que é esse ligamentozinho da frente. Da frente. Ele se rompe? Ele se rompe, né? E, consequentemente, leva uma instabilidade do joelho. Ou seja, o joelho ele acaba tendo um falseio, ele acaba tendo esse jogo aqui, ó, que nem aqui, ó, esse modelo está com esse ligamento já rompido, então é como se tivesse um deslocamento do joelho. Certo. O joelho ele sai para a tíbia, que é esse osso de baixo, ele sai para frente, ele acaba deslocando para frente, tá? E normalmente esse tipo de lesões das estruturas normalmente acaba indo para um tratamento cirúrgico, que precisa fazer um reparo dessa lesão, porque você acaba levando uma instabilidade do joelho. Tá? Hoje em dia a gente nota que a cirurgia do joelho é bem mais simples do que era 20 anos atrás. Inclusive parece que agora alguns métodos de artroscopia, que se faz a cirurgia sem um processo menos invasivo.
Isso. Ela é feita em qual parte, a artroscopia? A artroscopia é um meio de abordagem de uma articulação, no caso seria o tratamento, se a gente falar do joelho, que a artroscopia significa a visualização do joelho através de uma câmera, né? Que a gente usa uma câmera de 3,5 mm mais ou menos, para ter mais uma ideia do tamanho. E ela serve para fazer várias coisas, vários tratamentos. Consigo tratar uma lesão de ligamento, tratar lesão de menisco, consigo também tratar lesões de cartilagem, entendeu? Através do quê? Através de uma televisão, ou seja, através de um pequeno corte na frente do joelho, tá? Um corte pequenininho, para passar um instrumental que eu comparo, o tamanho de uma carga de uma caneta, mais ou menos, e visualizar o joelho por dentro. E através de pinças especializadas para essa articulação, eu acabo fazendo um tratamento das lesões que eu comentei. O senhor falou a respeito do esporte, que a pessoa tem que tomar certas cautelas, mas além disso, quais os problemas mais comuns que afetam a articulação, o joelho da pessoa, que provoca dor? E quais os cuidados que a pessoa pode tomar desde da infância, da adolescência, para evitar lá na frente ter problema mais sério? As lesões mais comuns que acabam acontecendo no joelho com bastante frequência são tem as lesões de cartilagem, né? Ou então as inflamações dos tendões também, né? Os tendões seria essa parte aqui da frente do joelho, tá? Que é onde fica preso, o músculo fica preso aqui ao osso, tá? E uma maneira boa de prevenir é sempre são duas coisas bem básicas que eu costumo orientar. É parte de fortalecimento e flexibilidade, entendeu? Porque o joelho, que nem eu falei, ele absorve muito impacto na nossa articulação. Numa corrida, por exemplo, você pode transmitir uma força mais ou menos 4 vezes o peso do nosso corpo para a articulação do joelho. Que é amortecido aqui, né? Exatamente. Aí entra aquela história. Então, se você acabar tendo um fortalecimento adequado da musculatura, uma musculatura forte, ajuda a absorver uma parte desse impacto e não ser transmitido para a articulação, né? Agora, é claro, se tiver com a musculatura fraca, com baixa flexibilidade, tudo é distribuído em cima dessa articulação do joelho, que pode dar tanto problemas imediatos, ou seja, às vezes de uma tendinite, como problemas futuros, uma lesão de cartilagem que vai acabar levando uma artrose, um desgaste do joelho lá na frente. E os tênis, que hoje em dia o pessoal usa muito com amortecedores, com essa parte anti-impacto, ajuda mesmo o joelho? É que essa é a questão que até a gente fala da avaliação médica, que é importante, porque se a gente for pensar só em flexibilidade e fortalecimento, vamos para uma academia, a gente fortalece, flexibilidade, exato, e emagrece, né? Também vai num nutricionista, emagrece. Só que também precisa ter uma avaliação do tipo de pisada, que aí isso é importante estar o médico avaliando. E quase ninguém toma essa cautela. Que ninguém acaba tomando essa cautela, quase ninguém acaba tomando essa cautela. Às vezes tem uma discrepância, ou seja, um lado um pouco mais comprido do corpo que a gente não percebe, mas quando vai fazer uma avaliação isso acaba levando uma diferença. O formato do joelho, que a gente chama de joelho para dentro, que é um joelho em X, isso acaba levando uma sobrecarga também, entendeu? E muitas outras alterações que podem ocorrer da nossa anatomia mesmo, que isso é individual de cada um, e pode produzir alguma lesão também, predispondo a ter uma lesão, entendeu? E isso acaba conhecendo esses problemas, muitos deles têm que ser corrigidos, outros deles a gente precisa ter uma orientação de como fazer o exercício e como fazer atividade física também. Quais os sinais de alerta que o corpo nos dá? Por exemplo, o joelho. Às vezes a pessoa começou uma atividade física, eu já escutei muitos casos assim, olha, eu estava bem, só estava acima do peso, eu comecei uma atividade física e agora eu estou com dor no joelho, eu estou com dor no calcanhar, estou tendo que tomar remédio. Isso é lógico, o corpo está dando algum sinal que está sendo feito alguma coisa errada. Quais são esses sinais? Assim, a dor, muitas vezes, quando começa a fazer uma atividade física, quem não estava acostumado a fazer, às vezes pode começar a ter dor, mas a dor porque é um desafio para o corpo, porque sinal que está tendo o quê? Tendo uma recuperação muscular, está fortalecendo, tá? Então tem aquela dor de exercício que pode ser normal. Mas começou a ter uma dor um pouco mais forte, então uma dor que vai piorando com o exercício, ou então começou a ter algum estalido, como fosse então um barulho de areia na articulação, parece que a orelha está fazendo um barulhinho de areia, ou então sensação de falseio na articulação, parece que o joelho está saindo do lugar, não consegue tá falseando, mais firmar, né? Ou até travar, ou começa a firmar o joelho, não consegue firmar direito o joelho, são sinais de alerta, que tem que procurar o médico, entendeu? Mas o principal sinal mesmo costuma ser a dor. A dor é o principal sinal que acaba incomodando mais e acaba, tem que ser, o sinal de alerta principal é a dor. Então, lógico, além do acompanhamento médico, a pessoa tem que estar sempre atenta para esses sinais também. Sim. Agora, o excesso de peso
ele força toda essa articulação também. A pessoa que está muito acima do peso ou que está obesa, isso daí é uma sobrecarga para o joelho. Com certeza. É que nem eu até comentei, né? A gente coloca, imagina uma corrida que eu faço, pode chegar até 4 vezes o peso do corpo. Imagina, você né? pega, às vezes a pessoa não está com o peso adequado, começa já a sair correndo, a gente acaba vendo isso com frequência, às vezes eu acompanho ali, tem alguns pontos que eu acabo passando de carro, a gente vê que tem lugares que às vezes vê as pessoas correndo. Você imagina uma pessoa acima do peso, quer ganhar, perdeu o peso de uma hora para outra, escolhe a corrida. Isso está batendo aqui, e fica né? jogando. Uma pessoa que vai com 100 quilos, vai para já 400 quilos para articulação do joelho, né? Então, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado, tomar alguns cuidados, o modo como vai fazer atividade física, como vai iniciar a atividade física, tá? Esse tratamento hoje da medicina no Brasil, pelo menos na medicina esportiva, a gente vê que houve uma evolução muito grande, né, para esse tipo de tratamento. Mas em relação ao resto do mundo, como nós estamos, doutor? Em relação a isso, o Brasil está bem avançado, né? A gente tem... É claro que tem algumas tecnologias, alguns equipamentos que a gente acaba gostaria que chegassem mais cedo aqui no Brasil, mas em relação à tecnologia que a gente tem, os avanços que a gente tem aqui no Brasil, a gente está bem avançado, a gente tem bastante capacidade em relação a tratar até lesões de cartilagem. O grande desafio do ortopedista hoje em dia, por exemplo, é tratar lesões de cartilagem de joelho. Como seria a lesão aqui de cartilagem, doutor? O que acontece? A cartilagem, na verdade, aqui não está representado aqui nessa maquete, mas imagina como fosse uma capa que fica grudado aqui na frente do osso, tá? E a cartilagem é um tecido altamente especializado, que a função dele é o quê? Diminuir o atrito da articulação. Por isso que a gente consegue dobrar, fazer nosso movimento, nossas articulações todas, sem nenhum atrito nenhum, tá? E sem dor e com facilidade, tá? E já que como é um tecido altamente especializado, qual que é a dificuldade dele? Ele tem uma baixa capacidade de cicatrização também, tá? Na verdade não tem sangue chegando nele, não tem nervo chegando nele. Então às vezes uma lesão de cartilagem não avisa a gente. Por isso tem que tomar cuidado, nem sempre o fato de não ter dor significa que está tudo bem. Tá? Porque então não tem nervo, então não avisa que está com dor ou não. Tá? O nervo que dá essa informação. E se não tem sangue, também, porque ou seja, um tecido que não tem sangue, então se tiver uma lesão, não vai cicatrizar. Que nem na pele você sangra, forma um coágulo, né? Você acaba cicatrizando. Na cartilagem não. E por isso que é um desafio para a ortopedia hoje em dia. E nisso a gente está com bastante recurso, tem bastante tratamento em cima disso daí. Ou seja, bem próximo a qualquer lugar do mundo. Estados Unidos, Europa. A gente tem os tratamentos que tem lá também, a gente costuma fazer aqui também, tá? O esporte, nós já falamos, agora tem alguns problemas aí que têm aparecido, principalmente com as mulheres, em decorrência do uso do salto alto, da postura do pé, da perna em relação ao joelho. É prejudicial, doutor? O salto alto não é muito... Na verdade, assim, o calçado feminino é um grande problema para a gente, o ortopedista, né? Porque ele não obedece nenhuma forma humana, né? Ele é pontudo no meio. Exatamente. Teoricamente, assim, a gente fala assim, o calçado ideal é aquele calçado que se adapta ao nosso corpo. Infelizmente, o calçado feminino, a mulher que acaba querendo adaptar ao calçado. E isso, infelizmente, acaba realmente produzindo algumas lesões, principalmente o salto alto, os saltos com aqueles bem altos, né? Não um salto pequenininho, que às vezes até protege algumas articulações, até indicado, depende do tipo de salto, for bem baixinho, com base larga, mas o salto alto ele acaba o quê? Você começa a jogar a carga do corpo para frente, né? Você tem uma distribuição do peso diferente e começa a sobrecarregar a articulação do joelho. E normalmente a dor sempre é na frente do joelho. Nessa parte aqui. Na parte da frente do joelho, que é essa região aqui da patela, levando inflamações como uma tendinite, então alguns problemas até de cartilagem mesmo, que nem eu comentei da cartilagem agora há pouco, que seria nessa parte da frente da cartilagem. Porque a cartilagem ela fica em toda a articulação, desde aqui na frente até aqui embaixo, onde é a área de apoio de impacto. Normalmente o salto alto começa a dar uma sobrecarga nessa parte da frente do joelho aqui. Então a dor começa a se sentir daqui. É mais na frente, a dor é mais na frente. Tá? Doutor, eu li recentemente, não sei se ou célula-tronco, um enxerto que vem sendo feito agora aqui no joelho para se recuperar o menisco, essa parte de amortecimento. Isso, assim, o que tem alguns tipos de tratamento que você comentou que é células-tronco que existe, hoje em dia o que a gente usa é chamado transplante de condrócitos.
tá? Tem essas opções, ou enxertos de cartilagem, tá? Isso aqui a gente tem mais com maior avanço na parte de medicina, tá? Que não é um tratamento também de um custo também tão barato, e às vezes são cirurgias em 2 tempos, que são feitas, que quando o paciente tem uma lesão de cartilagem, tá? Geralmente faz uma cirurgia em 2 tempos, que você tira um pedaço da cartilagem do paciente numa região sadia, tá? Isso leva em laboratório, né? Essa cartilagem ela é cultivada, né? E a gente consegue expandir isso em laboratório. Depois, no segundo tempo, a gente faz um outro tratamento cirúrgico no joelho e faz um implante dessa cartilagem no joelho. Tá? É claro que não é todo mundo que pode fazer esse tipo de procedimento, né? Você tem que ter não adianta pegar um joelho com artrose, com desgaste bem avançado, nem sempre a gente consegue fazer esse procedimento. Mas tem muitos pacientes que às vezes têm a possibilidade de estar fazendo esse tratamento. E isso que eu comento em relação ao avanço, que no Brasil a gente tem esses recursos, né? A gente pode fazer isso aqui no nosso país também. E o tratamento do joelho é muito caro ainda aqui, doutor? Ou ele tem, como a maioria das coisas aqui, a parte de tecnologia, de medicina, tem ficado um pouco mais acessível ao público? Ele é um tratamento, depende se for fazer esses tratamentos que acabam tendo uma tecnologia um pouquinho mais avançada, que nem esse que eu comentei, e tem outros tipos de tratamento também que não para tratar a cartilagem também, então então menisco, por exemplo, hoje em dia, antigamente, se pegava 25 anos atrás, 30 anos de idade, se tirava todo o menisco. Exato. Hoje em dia, a tendência da medicina, o ideal, é tentar reparar, ver se costurando ele, né, o que a gente chama sutura, na verdade, o termo técnico, né, ele acaba sendo um tratamento um pouquinho caro, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de tratamento, infelizmente, né, principalmente assim, se for pensar em sistema rede pública, infelizmente, a gente não tem acesso a esse tipo de tratamento, né? E na rede privada também vai depender muito não é todos os pacientes também têm esse acesso, depende muito do convênio que ele tem, então dos recursos particulares para estar tendo esse tipo de tratamento, infelizmente. Quando o senhor falava de retirar o menisco, muitas pessoas que passaram por esse procedimento dizem que depois de um certo tempo parece que existe um certo inchaço, uma certa dor, um incômodo na articulação. Porque o menisco, né, uma das funções que eu comentei dele ser como se fosse um amortecedor do joelho, né, que eu passei rápido no começo. O menisco é essa estrutura que é um formato de um C, acho que eu vou virar um pouquinho para cá para visualizar, que é um formato de um C, e ele ajuda a aumentar a congruência da articulação do joelho. Porque a tíbia, que é o osso de baixo, ela é um osso plano, reto, tá? Já o fêmur, ele é arredondado. Então, imagina uma articulação arredondada com uma parte plana. Não dá. Não dá, né? Então, o menisco ele ajuda como se fosse fazer um encaixe. Você pode ver essa própria maquete, quando eu coloco aqui a articulação aqui, ó, ela encaixa. Ele encaixa direitinho, ele encaixa no menisco. Então, o menisco ajuda a fazer essa distribuição de carga melhor, tá? Então, uma cirurgia que você acaba tirando todo o menisco, você acaba perdendo essa congruência articular. Consequentemente, levando uma sobrecarga à articulação, e essa sobrecarga, ao longo do prazo, acaba levando um processo de desgaste que a gente chama de artrose do joelho, que essa cartilagem do joelho ela vai sendo perdida por essa sobrecarga que acaba tendo no joelho. E aí vem o inchaço, aí acaba levando inchaço, a dor, incômodo e às vezes dificuldade de andar, às vezes perde um pouquinho do movimento, né, da amplitude de movimento, e acaba tendo essa consequência toda aí. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Então, assim, acho que é importante sempre que for fazer alguma atividade física, é importante estar procurando algum profissional, né, para fazer uma avaliação adequada e quando retornar a alguma atividade, procure respeitar os limites do corpo, isso é a coisa mais importante. Não querer levar isso como se fosse uma competição, voltar lentamente para a atividade física, nunca querer se for fazer uma corrida, começa inicialmente com uma caminhada e depois vai alternando com uma corrida até efetivamente, por exemplo, fazer a corrida, tá? Ou numa musculação, qualquer atividade física, procure fazer pouco peso, não queira ganhar de um dia para o outro, porque às vezes a nossa vida é tão longa, né? É verdade. Às vezes a gente quer ganhar as coisas de um dia para o outro, só que se fizer, e esse rápido acaba ficando lento, porque acaba levando uma lesão e depois tem que ficar em repouso, parado muito mais tempo aí. Então acho que não vale a pena, entendeu? Sempre, na dúvida, procura um profissional, né? E às vezes a pessoa quer sair daquele sedentarismo
já fazer todos os esportes de uma vez só. Aí tem uma lesão e volta para o sedentarismo Exato, novamente. forçado, né? Exatamente. Aí tem Então, assim, respeite o limite dos corpos. Acho que essa é a mensagem. Doutor, Tá certo? é um prazer recebê-lo. Obrigado, viu? O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.